Fala pessoal, tô aqui novamente, quero dar sequência à nossa série Brasileiros na PL, falar um pouquinho sobre a temporada do Jorginho, né? Jogador ítalo-brasileiro, né? Defende a seleção italiana, apesar de ter nascido no Brasil, né? Ser filho de pais brasileiros, ele é de Santa Catarina. Não chegou a ter grande destaque aqui no futebol brasileiro, foi bem cedo assim para a Itália, né? Construiu sua maior fama na Itália, naquele Napoli do Maurício Sarri, né? Ele era esse primeiro volante, se a gente for pensar num esquema com 3 meio-campistas, ele era esse primeiro volante, esse homem à frente da defesa, essencial para a sustentação de um estilo de jogo pautado na posse de bola, de um Napoli que teve nos futebols mais legais de se ver, né? Se a gente fala a nível europeu, nessas últimas 3 temporadas com o Maurício Sarri, né? Era um meio-campo composto principalmente por, né, como eu falei, o Jorginho como esse homem à frente da defesa, como esse volante, né? O Alan jogando como meio-campista pela direita e o Hamsik como meio-campista pela esquerda, né? Se a gente for pensar mais na última temporada do Jorginho lá, 17-18, era mais o Zielinski. Zielinski fez uma grande temporada jogando como esse meio-campista pela esquerda de muita chegada, assim como o Alan como esse meio-campista pelo lado direito, né? E o Jorginho talvez fosse esse pilar, essa peça essencial para o funcionamento dessa engrenagem tão interessante de se ver jogar que foi o Napoli nessas 3 temporadas, né? Um jogador que tem a característica que o primeiro volante tem que ter, de ser um cara marcador, de ser um cara ladrão de bolas e, acima de tudo, é um cara que dita o ritmo de jogo, é o cara que controla como é que vai ser, como é que vai jogar, em que ritmo vai jogar o time que ele está comandando, seja o Napoli, do Sarri, seja o Chelsea. E quando a gente fala de Chelsea, a gente tem que entender que, né, ele vem junto com o Maurício Sarri, né, para a temporada 18-19, ou seja, a temporada que acabou de acabar, e vem, né, para ser esse cara, a principal peça para ser implantado esse estilo do Maurício Sarri jogando no Chelsea na Premier League. E quando a gente fala de Chelsea, o impacto inicial, tanto do Chelsea como equipe, de um estilo de jogo, como do Jorginho no meio-campo do Chelsea, né, jogando a Premier League, foi incrível, né? Eu ouso dizer que talvez o Jorginho tenha sido o melhor primeiro volante ali. O primeiro volante talvez não seja a palavra, né? É muito difícil hoje a gente falar de fato de um jogador que seja exatamente um primeiro volante, um cara que só faça a função de ladrão de bolas, porque o Jorginho não é isso. O Jorginho é um cara que, além de fazer isso, ele também inicia jogadas, tem qualidade no passe, leitura de jogo, visão de jogo, né? Foi um meio-campo que funcionou muito bem na primeira metade da temporada, né, com o Kanté sendo esse cara que, né, com a característica mudada, sendo esse meio-campista emulando um Alan, mais ou menos, de um meio-campista de roubar bolas e chegar à frente para definir jogadas, e o Kovacic ou o Barkley eventualmente jogando como esse meio-campista pela esquerda. O Loftus-Cheek também entrou nesse rodízio, também rendendo bem, principalmente na segunda metade da temporada, quando ele cresceu muito. Mas o Jorginho, se a gente fala de primeira metade de temporada, é o grande homem do Chelsea, o grande responsável pelo rendimento incrível dentro de campo do Chelsea. Era realmente uma atração ver o Chelsea do Maurício Sarri jogar nos primeiros 6 meses da temporada. Eu não ouso dizer que o Jorginho talvez tenha sido um dos melhores jogadores desses 6 meses, dos 6 primeiros meses não, mas até ali novembro, meados de novembro mais ou menos, né? O Chelsea foi de fato um time muito legal de se ver, pautado num estilo de jogo de posse de bola, de controle do jogo por meio da posse, tendo no Jorginho essa peça fundamental de iniciação de jogadas e de, né, ser o ladrão de bolas também. Enfim, era a peça essencial. Só que ele tem uma queda muito grande. E junto com essa queda muito grande do Jorginho, no período mais difícil do Chelsea, que foi ali o meio da temporada, vem junto a queda do Chelsea, que acaba com que a temporada deixasse de ser tão boa assim. Se a gente vai avaliar a primeira temporada do Jorginho com a camisa do Chelsea, ela só não é perfeita por conta dessa queda, dessa grande queda realmente de rendimento do Jorginho mesmo, né? Vai lembrar que o Jorginho, depois ele consegue recuperar o nível, né? E juntamente o Chelsea volta a crescer. E justamente nesse momento que ele cai de rendimento, surgem outros jogadores, né? Como eu falei, o Loftus-Cheek foi uma peça muito interessante, muito importante para o funcionamento do meio-campo do Chelsea nesse período ali de meio de temporada, ali chegando ali para fevereiro, início de março, quando o Jorginho volta a render e o time passa a render mais, né? Mas foi muito interessante de ver como o jogador era tão importante para o funcionamento, né, para um esquema de jogo, né? Tanto que quando ele caiu, o Chelsea caiu junto com ele. E por isso que a temporada dele não é perfeita, né? Porque ele não conseguiu manter o ritmo durante todo o campeonato, né? A metade de temporada dele foi muito ruim,
principalmente porque o estilo de jogo passou a ser um pouco mais manjado também, né? Também a gente não vai colocar a culpa só no Jorginho pelo baixo rendimento do Chelsea em meados da temporada, né? O baixo rendimento do Chelsea passa justamente pela queda técnica do Jorginho, mas também por um estilo de jogo que ficou um pouco saturado. E o Maurício Sarri teve muitas dificuldades de encontrar alternativas, né? Nesse meio da temporada, justamente não conseguiu encontrar alternativas, né? Ficou muito refém justamente dessa queda técnica do Jorginho, né? Como eu falei, depois ele volta a render, ele consegue ter o nível técnico dele melhora novamente e o time volta a render um pouco mais. Mas ele nem de longe volta a jogar o que ele jogou no início da temporada. Mas eu acho que se a gente for falar de saldo, né, do Jorginho na temporada dele na Premier League, nessa primeira temporada de Premier League, é muito positivo. Acho que o Jorginho tem futebol para, por alguns anos ainda, ser esse pilar fundamental do meio-campo do Chelsea, né? Que já se mostrou em 18-19 um cara essencial, né? Tanto quando ele caiu, o time caiu junto, né? Talvez, na minha opinião, ele foi o principal responsável pela queda técnica, não por culpa dele, mas porque ele era a engrenagem principal de um meio-campo muito importante para o estilo de jogo do Maurício Sarri, de posse de bola, de controle, de ter a bola o tempo todo. Vai lembrar que o Jorginho é o cara que lidera as estatísticas de toques na bola, de passes, né, de passes à frente também. Ele é um jogador muito importante nesse sentido. E eu acho que tem futebol para continuar sendo um dos principais meio-campistas da Premier League e talvez o principal homem de meio-campo do Chelsea quando a gente fala de estruturas, né, de pilares, de jogadores fundamentais para o funcionamento do time, como por exemplo o Fernandinho no Manchester City, por exemplo, como o Rodri aspira a ser no Manchester City, né, muito provavelmente vai ser trabalhado para isso, pelo Pep Guardiola, né, ele tem muito potencial para ser isso. Se a gente for pensar num Frank Lampard no momento, né, se a gente for pensar num esquema de 4-2-3-1, ele pode fazer uma dupla de volantes ao lado do Kanté. Ele pode jogar também num trio de meio-campista sempre sendo esse primeiro volante. Né, a gente pode enxergar o Mason Mount e o Kanté também jogando num trio. A gente pode ver o Loftus-Cheek e Mason Mount, né, o Kovacic e Mason Mount, Kovacic e Kanté. Tem muitas opções, né, o meio-campo do Chelsea para essa temporada. Né, já tinha na temporada passada, né, com jogadores que voltam de empréstimo, né, tem mais opções. Tem o Bakayoko também. Acho que o Jorginho pode fazer dupla de volantes ou fazer um trio de meio-campistas muito bem com qualquer jogador que vá, né, fazer parte desse meio campo do Chelsea. Mas, e eu vejo nele o cara com potencial para ser o homem do meio campo do Chelsea para as próximas temporadas, não sei, para as próximas 3, 4 temporadas. É um jogador que ainda tem uma carreira longa pela frente, não é tão velho assim, se não me engano, ele deve ter, eu acho que ele tem uns 27 anos, tá no auge da carreira. Fez uma bela temporada em 18-19, apesar de ter tido aquela queda técnica, como eu falei, no meio da temporada, mas isso não anula a grande temporada que teve o Jorginho, nos grandes meio-campistas dessa temporada na Premier League, principalmente no início. Teve um início muito bom, um início incrível, de chamar a atenção no futebol europeu, uma queda técnica no meio do ano e consegue retomar ali o bom futebol ali para a reta final de temporada. Nos grandes meio-campistas da Premier League, ótima contratação do Chelsea, né, vindo com o Sarri para a temporada 18-19, e ainda tem muitos frutos a render com esse time do Chelsea agora com o Frank Lampard, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.